Beleza? Então, vocês já sabem, qualquer intervenção, só abrir aí o microfone e fazer a pergunta. Tá bom? Então, queria começar conversando com vocês sobre os nematódios. Aqui, nós vamos abordar uma série de eumintos que causam infecções, que causam infestações intestinais e extraintestinais em humanos, tá? Então, sim, há várias espécies, há várias coisas para a gente lembrar, mas eu prometo que é fácil, que é tranquilo de lembrar deles, tá? Nós dividimos o grande grupo dos vermes, né, se é assim que a gente pode chamar, em vermes de corpo cilíndrico, que são os nematódios, e os vermes de corpo chato, que são os plateumintos. Hoje, e basicamente na aula que vem, a gente vai falar sobre os vermes de corpo cilíndrico, os nematódios, e depois a gente entra nos de corpo chato, que vão envolver esquistossomose, teníase, tá? Então vamos dividir pelo grupo de parasitas. Pelo tema, né, do tutorial de vocês, vocês vão discutir sobre ascaridíase, ancilostomíase, estrongiloidíase, tricuríase, correto? Fica faltando algum? Tem coisa a mais, coisa a menos do que eu falei? São esses 4, tem mais? Alguém, alguém que está aí com material? Eu fiquei que você perguntou? Seguinte, os vermes que vocês precisam estudar para o TBL são ascaris, ancilostoma, estrongiloides e tricúris. É isso? Tem mais? Tem menos? Giardia. Oi? Giardia. Ah, Giardia. Giardia, E, Giardia amebíase a gente já falou, né? e Então, toxocarias, professor? toxocaríase. Ah, toxocaríase. Tá, toxocaríase. Ah, beleza, porque toxocaríase é, é parasita tecidual, né? Aumento tecidual, e eu vou falar hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esses nematódios, né? Sobre esses indivíduos de corpo cilíndrico, cilíndrico fusiforme ou filiforme, né? Então, são organismos cujo corpo, né, é um bastãozinho, né, um cilindro. Podem ser cilindros curtos ou podem ser cilindros extremamente longos, que é o caso dos filiformes, né, da filária. São organismos que têm sistema digestório completo, então ele tem boca, intestino e ânus, apresentam dimorfismo sexual. Normalmente as fêmeas são muito maiores do que os machos, né? Essa é a regra geral dos nematelmintos, e eles podem apresentar tamanhos absolutamente variáveis. Nós temos nematódios extremamente pequenos, alguns dos menores que a gente vai falar hoje, os estrongiloides, e aqueles que são muito grandes, podem atingir até 1 metro de comprimento, que é o caso do dracúnculos, o agente causador da dracunculíase, que é o maior nematódio parasita que a gente conhece. Então, sobre esses organismos, primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem, tá bom? Essa característica, eu sei que parece besta, mas é importante. É o seguinte: os nematódios, esses vermes de corpo cilíndrico, eles apresentam ao redor do seu corpo uma capa acelular composta por uma série de proteínas, de uma série de células mortas, que é chamada cutícula, tá? Composta por 3 camadas com estriações. Já falo o porquê dessas estrias. Mas dica é para se aderir à superfície do tecido. Essa cutícula, ela é trocada, ela é mudada 4 vezes durante o desenvolvimento, tá? Então, nós vamos classificar o estágio larval do parasita de acordo com essas mudas. Então, o que, que nós temos? Assim que o indivíduo, né, assim que esse organismo sai do ovo, ele eclode e forma uma larva em estágio L1. Tá? Essa larva L1,
essa larva em estágio L1 é chamada de larva rabditoide, tá? Deixa eu só escrever aqui. Ou rabditiforme. A larva em estágio L1 vai fazer uma muda, vai para L2, depois para L3. Quando essa larva chega no estágio L3, a gente chama essa larva de larva filaroide ou larva filariforme. Tá lá. Então, quando a gente fala de nematódio, tá? João, isso pode acontecer tanto fora do corpo quanto dentro do corpo. A gente vai ver, tá? A gente vai ver. Tanto fora quanto dentro do corpo. O que importa é, a larva em estágio L1 é chamada de larva rabditoide ou rabditiforme, tá? É o primeiro estágio de desenvolvimento da larva. O terceiro estágio, que é o estágio L3, é chamado de larva filaroide ou larva filariforme. Tá bom? Por que que a gente tem que saber disso? Porque nós vamos usar essa nomenclatura para se referir aos estágios diagnósticos e infectivos desses vermes. Então, em vários momentos eu vou dizer, olha, a gente diagnostica pela presença de ovos contendo larvas rabditoides nas fezes. Ou o estágio infectivo é a larva filaroide, que está presente no solo. Tá bom? Então, guardem isso. L1 é o primeiro estágio de desenvolvimento larval, tá? Que é a larva rabditoide ou rabditiforme. Depois ele vai sofrer duas mudas, vai chegar em estágio L3, que é o estágio que a gente chama de larva filaroide ou larva filariforme. Beleza? Por que leva esse nome? Por causa do formato do esôfago do bicho. Tá? No microscópio, a gente observa o esôfago da larva e aí a gente resolveu dar esse nome. Tá bom? Então, última coisa, só para vocês observarem aqui, um corte desses organismos. Então, vocês podem ver que a maior parte do espaço interno desse parasita é ocupado pelos órgãos reprodutores. Nós temos aqui uma musculatura radial e uma musculatura longitudinal muito bem desenvolvidas, próximos à região mais externa desse organismo. Normalmente, nematódios têm uma musculatura bem desenvolvida, o que garante que eles consigam se mover e se fixar em superfícies muito bem, tá? Eles são preparados para fazer isso. Aqui a gente tem bem fininho, né, a epiderme, externamente a cutícula, tá? Que eles vão usar para se aderir às superfícies. Tá? Aqui está o intestino deles, né? Aqui do macho, aqui da fêmea. Mais uma vez, percebam a diferença de diâmetro entre a fêmea e o macho. A fêmea tem o dobro do diâmetro do macho, né? Óbvio, porque fêmeas produzem os ovos, né? São biologicamente mais importantes do que os machos dentro dos nemateumintos, né? Dentro desse grupo de organismos. Tá? Então, vamos começar a falar sobre as espécies, as famílias que importam para a gente. Primeiro grupo de parasitas, primeiro grupo de nemateumintos que eu gostaria de conversar com vocês são os ascaroideus, ou os ascaroides. Esses caras englobam, essa superfamília engloba duas grandes espécies muito importantes para a gente dentro da clínica. Não só dentro da clínica, como dentro da parasitologia, da medicina, da epidemiologia. É o Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga, e o Toxocara, que é o agente causador da toxocaríase, ou popularmente chamada de larva migrans visceral. Tá? Então, esses dois caras, esses dois indivíduos são da mesma superfamília. Tá bom? Então, eles têm características parecidas. Eles têm características bem
parecidas entre si. Tá? Começamos falando pelo nosso querido Ascaris lombricoides. Olha o tamanho desse bichinho. Ele é lindo. Tá? Desculpa, mas eu adoro esse cara. Ascaris lombricoides é um parasita de grandes dimensões. Tá? A fêmea pode atingir de 35 a 45 centímetros. É canada, Larissa. Eles vieram primeiro. A gente deve respeito a eles. Os machos têm de 15 a 30 centímetros. É péssima hora para almoçar, João, porque é aula de parasitologia. O macho tem de 15 a 30 centímetros. A gente. Que nojo, galera. A gente consegue diferenciar o macho por causa dessa pontinha curvada aqui na cauda dele, tá? Que ele usa essa curva para agarrar a fêmea. E aqui a gente tem o detalhe da cabeça, né, da peça bucal desse organismo. Vocês podem ver aqui nessas três peças bucais que ele usa para se alimentar e para se fixar às superfícies. Chama também a atenção, se vocês olharem aqui para a cutícula deles, vocês estão vendo que a cutícula dele tem essas estrias? Essas estrias que vocês estão vendo são orientadas para a cauda, tá? Então elas são orientadas da cabeça para a cauda, formando como se fossem pequenas escamas na superfície desse parasita. Essas escamas são curiosas porque esse parasita ele usa essas escamas para se aderir, para se fixar na mucosa intestinal. Então, conforme esse cara se mexe, a escama finca na mucosa e aí ele consegue andar. Tá? Os espículos da fêmea, tá? Que ela tem na lateral da cloaca, é para fixar o macho. Tá? Então o macho se enrola nela, desliza na fêmea, né? Então o macho se enrola na fêmea, desliza, e os espículos travam o macho na posição correta. Tá? E aí os dois copulam. A fêmea só precisa copular uma vez. Tá? A fêmea só precisa copular uma vez. Aí ela guarda o esperma do macho e consegue produzir durante meses ovos só com uma fecundação. Tá? Então vamos lá. Esse organismo tem alguns conceitos importantes, algumas coisas importantes que eu queria que vocês lembrassem. O primeiro conceito que eu queria que vocês lembrassem, antes de eu falar do ciclo de vida dele, é o conceito de geoeuminto. O que é um geoeuminto, que eu escrevi aí no chat? Geoeuminto é qualquer organismo, qualquer parasita que é contraído pelo contato da pele nua com o solo ou pela ingestão de solo contaminado com essas larvas. Também pode haver o contato, né, a contaminação, por vegetais cultivados em solo contaminado. Mas a parte importante é, para que esses geoeumintos se tornem infectivos, eles têm que passar um tempo no solo, fora do corpo do hospedeiro. Tá? Então a gente defeca, libera esses vermes nas fezes, caem ao solo, caem no chão, e aí esses vermes vão passar um tempo se desenvolvendo fora do corpo, fora do hospedeiro, até que eles se tornem infectivos. Aí você entra em contato com esse solo, come o solo ou come vegetais que estão nesse solo, ou entra em contato com a pele nua, e aí você adquire a infecção. Então isso é um geoeuminto. Ok? Qualquer organismo que a gente contrai, qualquer euminto, né, que a gente contrai do solo, seja comendo ou entrando em contato com a pele. Não precisam, Thiago. Essa galera, os geomintos, não precisam. Tanira, perfeito. Não.
Vamos supor algo nojento, tá? Coprofagia, consumo de fezes. Se uma criança, tá, tem contato com as próprias fezes e leva essa mão à boca, tá? É comum em crianças que têm alterações mentais ou que têm anemia, a criança pega as fezes e come. Essas fezes frescas não vão infectar o indivíduo. Tá? Essas fezes frescas não vão infectar o indivíduo. Ele precisa passar um tempo no solo, maturando. Tá? Então, esse é um ponto interessante, tá? Esse é um ponto super interessante dos geomintos. A gente contrai eles do solo, não precisa de nenhum hospedeiro intermediário. Aliás, a gente vai ver que na maior parte dos que nós observarmos, o humano é o único hospedeiro, tá? Então, vamos lá. Como ocorre a infecção por ascaris lumbricoides? A infecção por ascaris lumbricoides ocorre pela ingestão de ovos contendo larvas filaroides, larvas em estágio L3. Essas larvas filaroides são ingeridas pelo solo contaminado ou por alimentos contaminados com fezes. Esses ovos eclodem no intestino delgado, libera esses vermes e a gente já vai ver o que acontece com ele dentro do humano. Tá bom? A gente já vai ver. Professor, eu me Professor, perdi. Volta Entendeu? para larvas filaroides, estágio L3, que depois eu não entendi nada. Beleza. Por favor, obrigada. Sem problema. Tá. Então é o seguinte. A infecção por ascaris acontece pela ingestão de ovos contendo larvas em estágio L3. Tudo bem? Até aqui vocês estão comigo? Sim. Beleza. Bora lá. Esquece esse cara aqui. De onde vêm esses ovos, né? Estágio L3. Esses ovos vêm das fezes de humanos. Os ovos liberados nas fezes demoram cerca de 12 dias para atingir o estágio L1. Tá? Arthur, eu já falo da eclosão, tá bom? Eu já falo da eclosão. Já falo da eclosão. Então, o ovo é liberado nas fezes de humanos e leva cerca de 12 dias para atingir o estágio L1. Em mais cerca de uma semana, dentro ainda do ovo, hein? Dentro ainda do ovo. Essa larva vai passar por mais duas modificações, tá? Duas mudas. L2 e L3. Essa larva L3, se for consumida por um humano, irá infectar o humano. Enquanto a cutícula, enquanto a cobertura do ovo permanecer íntegra, essa larva pode permanecer viável por um período de 6 meses a até um ano, nas condições certas de umidade, temperatura e oxigênio. Então, essa larva fica aqui nas fezes, né, dentro do ovo, só esperando um humano ingerir o ovo. Tá? Então, Arthur, não, ele não eclode antes de ser ingerido. Ele eclode depois de ser ingerido. Se você ingerir as larvas em estágio L1, não acontece nada. Não acontece nada. Porque o estágio infectivo é L3.
Tá? A larva em estágio L1 não consegue, ainda está dentro do ovo, tá? L1, L2, L3 estão dentro do ovo. Mas se você consumir L1 ou L2, não acontece nada. Tá? Os três ficam dentro do ovo, olha só, os três ficam dentro do ovo. Mas ele leva cerca de 20 dias para sair nas fezes, se transformar em uma larva em estágio L3, e aí sim, quando o humano comer, quando o humano consumir o ovo contendo a larva em estágio L3, o humano será infectado. Estão comigo? Não sobrevive. Na verdade, ela sobrevive a ambiente ácido, tá? Mas ela não infecta porque a larva em estágio... Eu já vou comentar por quê. Porque a larva em estágio L1 não consegue atravessar a mucosa do intestino. Tá? Ela não consegue atravessar a mucosa do intestino. Então é o seguinte. Vamos lá. Você comeu o ovo de Ascaris, que estava no alface que você não lavou direito. Tá? Você comprou o alface na vendinha. A família que produziu o alface usa fezes humanas para fertilizar o alface. Seu Joca estava infectado? Sim, Pedro. Apenas o estágio L3 é infectivo. Seu Joca usa fezes humanas para fertilizar o alface. Você comprou, não limpou direito a alface e comeu. Pronto. Comeu o ovo L3 de Ascaris. Tá? O que vai acontecer uma vez que você ingira o ovo com a larva filaroide? Essa larva está dentro do ovo. Esse ovo vai ser digerido pelo suco gástrico e as larvas vão eclodir no duodeno. Tá? Então, a larva vai sair do ovo, dentro do duodeno. Tá legal? Essa larva que saiu do ovo dentro do duodeno irá invadir a corrente sanguínea. Então, essa larvinha que acabou de eclodir no seu duodeno, invade a mucosa do duodeno, cai na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela é enviada para o pulmão. Então, a larva em estágio L3 chega lá no seu pulmão, fica cerca de 10 dias nos seus capilares pulmonares, sensibilizado e digerido, tá, Marina? Sensibilizado e digerido. Fica lá nos capilares pulmonares durante cerca de 10 dias, e aí, dentro do pulmão, ele vai fazer mais duas mudas. Vai se transformar em L4, depois em jovem adulto. Esse jovem adulto, tá? Então, ó, vocês conseguem imaginar aqui o alvéolo pulmonar, tá? Um alvéolo pulmonar. A larva tá aqui dentro do capilar, tá bom? A larva... Tá horrível esse bagulho. Bem na minha. A larva tá aqui no capilar alveolar. A larva se transforma em jovem adulto, rompe a barreira alveolar e cai dentro do alvéolo pulmonar. Aí ele vai migrar para cima. Bronquíolo, brônquio, laringe, faringe. Quando essa larvinha... Tá, oi? Posso? Ele rompe a barreira do alvéolo, tá? Cai dentro do alvéolo, tá? O jovem adulto rompe a barreira do alvéolo, cai dentro do alvéolo e começa a rastejar literalmente para cima. Professor, Parei. Oi. então ela. É porque pra mim ela virava jovem adulta dentro do alvéolo. Então ela, quando ela for pro pulmão, ela já é jovem adulta? Não, ela vai para o pulmão no estágio L3, aí dentro do pulmão L4, jovem adulto, e aí ele começa a subir. Não, tá, mas é dentro do pulmão, já dentro do alvéolo, né? É dentro do capilar. Aí quando ele é um jovem adulto, ele rompe. E aí ele sai do pulmão como L4 ainda. Como jovem adulto. Tá? Ele L4. sai do pulmão como jovem adulto.
Tá bom? Mais ou menos. Mas diga lá, o que ficou de dúvida? Pode falar. Porque ele sai de L3, depois ele rompe ali o duodeno e cai na corrente sanguínea. Aí ele ainda é L3. Aí Ainda quando é ele, L3. aí ele entra dentro do pulmão como L3. Beleza. Aí dentro do pulmão ele vai virar L4. Ele vai virar L4 no capilar, que você falou, só que aí ele entra no alvéolo. Quando ele entra no alvéolo, ele é L4. Mais uma. Ele faz mais uma muda. Aí ele vira jovem adulto. Tá. Tudo bem? Então, dentro do capilar, ele vai se transformar em L4, jovem adulto. E aí esse jovem adulto vai romper o capilar e cair dentro do alvéolo. Sim. Tá? Isso aí. E aí, a partir do momento, então, que ele rompe a barreira alveolar, tá? A partir do momento que ele rompe o alvéolo, ele vai migrar para cima. Tá? Ele vai começar a rastejar para cima. Então, ele vai subir. Arthur, ele vira L4 lá no pulmão, tá? L4 e jovem adulto, ele vira tudo no pulmão. Tá bom? Ele chega lá no pulmão L3. Tá bom? Aí, então agora, ó, esse cara que está aqui dentro do alvéolo é um jovem adulto. Ele vai rastejar para cima, vai passar pela laringe, onde ele vai causar irritação na laringe. A resposta do corpo a essa irritação na laringe e na traqueia é tossir. Você tosse, esse cara é jogado para a faringe, e aí você deglute. Esse cara, quando ele sai do pulmão, ele é muito pequeno, tá? Ele tem até 2 milímetros de comprimento, 2 a 3 milímetros de comprimento. Então, a maioria das pessoas, quando... Tanira, digamos assim, vamos supor a situação mais nojenta do mundo. Você tossiu, a larva foi para sua boca, você passou para outra pessoa e outra pessoa engoliu a saliva. Sim, poderia infectar outra pessoa. Muito embora a gente não tenha dados disso na literatura, tá? Mas é viável. Então você tosse, esse jovem adulto pequenininho, tá? Vai para a faringe e você engole. Aí esse jovem adulto que foi engolido, ele vai para o intestino, aí ele consegue passar pelo estômago, vai para o intestino e se instala no intestino, onde ele vira um adulto e se reproduz. Beleza? Sim ou não? Professor, pode voltar na parte que estava na faringe, por favor? Volto. Aqui. Isso, é porque depois da tosse eu não escutei. Ah, tá. Então você Obrigada. tosse, o jovem adulto é jogado para a faringe, e aí você engole o jovem adulto. O jovem adulto passa pelo estômago, se instala no intestino delgado, e aí no intestino delgado ele vira um adulto. O jovem adulto é, Alex. Obrigada, professor. Nada. O jovem adulto é, tá bom? Resistente ao suco gástrico. Então, vocês repararam que esse organismo tem que passar pelo pulmão para completar o seu ciclo de vida? Então, você ingere o ovo com a larva L3,
a larva L3 cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão, completa o seu desenvolvimento no pulmão, sobe para a faringe e aí você engole. Ascaris tem que fazer um ciclo pulmonar para terminar o seu desenvolvimento. Não é só o Ascaris, tá? Ascaris, Necator, Ancylostoma, Strongyloides. Pedro, é o pulmão porque a larva precisa de oxigênio para terminar o seu desenvolvimento. O adulto tem metabolismo anaeróbio. A larva tem metabolismo aeróbio. Então, ele precisa terminar o seu desenvolvimento no pulmão. Tá? Então, esses 4 caras aqui que eu falei, Ascaris, Necator, Ancylostoma e Strongyloides, esses 4 caras vão fazer ciclo pulmonar. Beleza? Ela morre, Larissa? Ela morre. E aí a gente já vai ver que tem problema. Isso dá problema. Ok? Larva é aeróbia, adulto é anaeróbio. Perfeito, Rebeca. Então, o período pré-patente, que é o período entre você ingerir os ovos até começar a observar ovos nas fezes, varia de 60 a 75 dias. Tá? Então, a partir do momento que você comeu o alimento contaminado, até começar a aparecer os ovos nas fezes, leva de 2 meses a 2 meses e meio. Tá? É mais ou menos o tempo que demora para ele fazer esse ciclo, que demora uma semana aí, cair no intestino delgado, crescer e começar a depositar os ovos. Tá? Então demora isso daqui, de 60 a 75 dias. Ok? Então, agora que o adulto está lá no intestino delgado, a gente vai falar sobre a doença. Sobre a doença, o que a gente precisa considerar? Primeiro, as larvas passando pelo aparelho respiratório vão causar problemas, tá? Vão causar uma pneumonia eosinofílica. Pneumonia causada por eosinófilos, que é conhecida como síndrome de Loeffler. Nós temos também problemas associados a larvas erráticas. Aí, Larissa, se essa larva for para o lugar errado, se ela não for para o pulmão, ela pode acabar no coração, no cérebro, no fígado. A larva não vai completar o ciclo, vai morrer e vai causar uma inflamação local. Muito comum em pessoas que ingerem grandes quantidades de ovos de uma só vez. Adultos em sua localização normal no intestino, né? O que eles vão fazer quando eles estiverem em seu local normal? E adultos em locais errados, em locais fora do que é convencional. A gente vai falar de um deles. Tá? Então vamos lá. Nas infestações de baixa intensidade, quando eu tenho 3 ou 4 vermes adultos no intestino, geralmente não ocorrem sintomas. Tá? 3 ou 4 vermes no intestino, vida que segue. De 30 a 40 vermes, eu já começo a ter problemas. E nas maciças, que são mais de 100 vermes, os vermes podem causar ação espoliadora, ou seja, competição pelos nutrientes e perda de peso, tóxica, excesso de antígenos dos parasitas, causando inflamação no intestino, ou mecânica. Esses vermes são grandes. Eles podem formar um bolo de ascaris que vai interromper a passagem de alimento no intestino. Em adultos, a maioria deles são assintomáticos. Ou podem apresentar desconforto abdominal, cólicas, sono intranquilo, abaulamento do abdômen,
ou dor periumbilical? Estou até circulando. Não é só para a prova, não, é para a vida, tá? Dor periumbilical é algo comum de se observar em infecções por parasitas, tá? Em indivíduos mais sensíveis ou com parasitose mais intensa, a infestação do intestino pode ser acompanhada de febre. Muito embora isso não seja algo comum, tá? A febre não é uma apresentação tão comum da ascaridíase. Quais são as complicações mais importantes que eu preciso que vocês saibam da ascaridíase? A primeira, de longe, é essa daqui, ó. Obstrução intestinal. Vocês viram no caso... Aliás, vocês viram no caso que ele até comenta que a médica observou a presença de um verme lá no fundo da faringe? A cabeça do verme, né? Se mexendo lá no fundo da faringe? Às vezes, quando a pessoa tem uma infecção muito grande por vermes, o ascaris volta pelo estômago, sobe pelo esôfago, e aí ele aparece na faringe ou até no nariz. Ele pode até sair pelo nariz. Tá? Então, vários vermes juntos podem causar obstrução intestinal, formar um bolo de ascaris. Esse bolo de ascaris impede o alimento de passar, o intestino fica cheio de fezes, né, cheio de alimento, e pode romper, causando abdômen agudo. Horrível! Síndrome de Loeffler, pneumonia eosinofílica, causada pela migração das larvas no pulmão. Os adultos, esses dois são os mais comuns, tá? São as duas complicações mais comuns. Sim, Lívia. Então, obstrução intestinal ocorre, tá? Principalmente em crianças, pelo excesso de adultos no intestino, causando o bloqueio da passagem de alimento, podendo levar até ao rompimento da alça intestinal. Síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler é uma pneumonia eosinofílica causada pela migração da larva no pulmão. Também pode ocorrer obstrução do ducto colédoco ou do ducto pancreático. Então, o verme adulto, caminhando dentro do duodeno, pode acabar colocando a sua cabeça na saída do ducto colédoco. Tá? Ele pode colocar a sua cabeça na saída do ducto colédoco. Ao colocar a cabeça na saída do ducto colédoco, eu vou observar o bloqueio, né, a parada de liberação de... desculpa... Ah, tá, Ana, já falo, tá? Da síndrome de Loeffler. Não. Tá? Da tríade, já falo. Tá? Então, quando o verme coloca a sua cabeça na saída do ducto colédoco, isso bloqueia a saída de bile ou de suco pancreático que causa a obstrução, né? E aí vai causar pancreatite, no caso do colédoco, né? Colédococistite, enfim. Ana, síndrome de Loeffler acontece em infestações de intensidade um pouco mais alta, tá? Mas é importante vocês saberem o seguinte. A síndrome de Loeffler ela é mais comum em crianças. Tá? É uma apresentação mais comum em crianças. Porque crianças são mais sensíveis à presença de parasitas. Tá bom? Então,
Vamos lá. Olha aqui a obstrução. Obstrução pode ser identificada por radiografia ou por ultrassonografia, tá? Então, vocês podem ver aqui o intestino claramente dilatado, tá? O intestino está claramente dilatado. E dentro do intestino, a gente observa esses caras aqui, ó. É o ascaris, é o bolo de ascaris presente dentro do intestino. Aqui, por ultrassonografia, vocês podem ver dentro do intestino esses outros indivíduos. São ascaris presentes dentro da luz do intestino. Ok? Então vamos lá. Aqui, só para mostrar para vocês o caso, né, um caso clássico de obstrução intestinal. Aqui a gente tem uma criança, isso daqui é uma criança, se não me engano, de 2 anos. Vocês podem ver aqui a radiografia opaca, né, pela dilatação do intestino. E essa criança, infelizmente, faleceu. Né? Ocorreu o volvo, ocorreu a dobra do intestino, o tecido necrosou, rompeu, e aí a criança veio a óbito. Tá? Esse é o maior problema associado ao ascaris, tá? Essa obstrução intestinal causando volvos, necrose intestinal, abdômen agudo. Tá? Então, sobre a síndrome de Loeffler, tá? Que é essa pneumonia eosinofílica identificada por tosse seca, febre discreta, dispneia, mialgia, tá? Sobre a tríade, eu creio que ele está se referindo, tá, a tosse seca, tá? Se você quiser anotar, tosse seca, opacidade bilateral e eosinofilia. Tá? Tosse seca, opacidade bilateral periférica e eosinofilia. Tá? Eu creio que é a isso que ele está se referindo. Beleza? Então, síndrome de Loeffler é resultado da migração das larvas pelo pulmão. Certo? Posso perguntar isso na prova? Isso, bilateral. Tá? O achado radiológico é uma opacidade bilateral periférica. Professor, o que você acabou de falar que pode cair na prova? O que é resultado? Eu estava anotando e perdi. Sem problema. Síndrome de Loeffler, tá? Eu vou perguntar. A síndrome de Loeffler é observada em ascaris, em infecções pelo ascaris, devido a, item 1, migração de ovos pela corrente sanguínea. Item 2, reações eosinofílicas ligadas à presença de adultos no intestino. Item 3, item C, migração de larvas em estágio L3 pelo pulmão durante o ciclo de desenvolvimento do parasita. Daí eu coloco qualquer outra coisa. Né? Obrigado. Minha criatividade acabou na letra C. Então, não, Yuri. Não. Infelizmente não, porque eu só tinha 3 letras. Né? Então, infelizmente não. Então, beleza? Síndrome de Loeffler, achado comum em crianças infectadas por ascaris. Tá? Então, tosse seca é um sinal interessante de pessoas infectadas por ascaris. Não só por ascaris, a gente vai ver que ancilostoma, estrongiloides, mas guarda isso, tosse seca, dor periumbilical, histórico de contato com solo contaminado. Tudo isso vai indicando, né, um possível caso de ascaris. Não é uma doença de... Então, beleza?
vão lembrar das duas principais complicações? Eu quero que vocês lembrem dessas duas complicações. Obstrução intestinal pelos adultos, síndrome de Loeffler pela migração das larvas. Vão lembrar desses dois? Prometem para mim que vocês lembram desses dois? Para a vida. Tá? Não é uma doença de notificação compulsória, mas a gente estima que no Brasil, entre 50% a 70% das crianças de classe baixa possuam pelo menos um ascaris no seu intestino, o que é uma prevalência extremamente alta, se você for parar para pensar, considerando que é um parasita que tem como único hospedeiro os humanos. Isso significa que aquela velha falta de saneamento básico é o que está causando essa alta prevalência, né? Crianças entrando em contato com fezes de adultos não tratadas nos rios, córregos, lagos, no solo, né, próximo a regiões em que o esgoto não tratado é liberado. Crianças brincam lá, né, levam a mão à boca, inevitavelmente, acabam contraindo, né? Então, o diagnóstico é feito pela identificação direta do parasita. Então, por vezes, após o tratamento com albendazol ou mebendazol, você pode ver o parasita saindo inteiro nas fezes. Esse parasita também pode retornar pelo esôfago, como eu falei, saindo pela boca ou nariz. Então, você também pode identificar esse parasita na boca ou nariz, né? Ele vivo, ele migrando. Não coloquei aqui, mas vou falar, tá? Se recordem. A gente também pode identificar a presença de larvas em escarro. Então, enquanto as larvas estão fazendo aquele ciclo pulmonar e a pessoa tosse, a larva pode sair no escarro e a gente pode sim identificar a larva. Desculpa, larva não, jovem adulto. Larva não, jovem adulto. No escarro. Sim, Marina, ocorre apenas uma vez por vida do parasita. Tá? Por vida do parasita. Para eu ter um novo ciclo, eu preciso consumir outros ovos. Tá? Eu preciso consumir outros ovos. Então, por exemplo, aí você fez uma pergunta boa, Marina. Se você tem aí no seu intestino 2 ascaris, você vai ficar com esses 2 ascaris enquanto eles forem vivos e enquanto você não comer novos ovos. Tá? É diferente do outro cara que a gente vai conversar, que é o Strongyloides. E o exame parasitológico de fezes, onde nós vamos identificar os ovos. Toma albendazol. Onde a gente vai identificar os ovos, tá? Tanto ovos fertilizados quanto ovos inférteis. Prazer. Galera, vai ter que identificar ovo de ascaris na prova? Sim, vai. Meu Deus, como é que eu identifico o ovo de ascaris? Calma. Ele é fácil de identificar. A superfície do ovo de ascaris parece um abacaxi. Ele é o que a gente chama de uma superfície mamilonada. Tá? O ovo de ascaris tem essa aparência, essa superfície irregular. Tá? Por vezes, esse ovo pode perder a última casca, né, que é a chamada membrana albuminoide, e fica liso, tá? Dificultando o diagnóstico. Mas o comum é que a gente observe isso daqui, ó, ovo de superfície mamilonada. O ovo fértil, o ovo fertilizado de ascaris, tem um formato mais redondo, enquanto que o ovo infértil, ele é alongado. Tá? Ovos inférteis de ascaris podem aparecer nas fezes, principalmente de pessoas assintomáticas. Tá? Ovo infértil é um indicativo de que a pessoa está infectada apenas por fêmeas.
não há machos para fertilizar. Então, nesses casos, né, ovos inférteis, a gente acaba encontrando principalmente em pacientes assintomáticos, tá? É um achado ocasional no exame de fezes, tá? Então, aqui o verme, né, só para vocês verem, verme grande, cor, né, rosa pardacenta, né, rosa amarelada. E aqui eu vou mandar para vocês um material sobre tratamento de N parasitoses, tá? Guardem no coração. Não vou questionar dose do tratamento, a posologia, mas eu vou questionar as drogas. Tá? Então, o tratamento de ascaridíase é feito com albendazol ou, alternativamente, o mebendazol. Também pode ser usado o Anita, né? Que a gente usa aqui no Brasil, a gente também usa o Anita, que é o nitazoxanida. É um outro medicamento que pode ser usado para o combate ao ascaris. Tá? E para obstrução intestinal, é o seguinte: em caso de suspeita de obstrução intestinal por ascaris, suspende a dieta, tá? Então o indivíduo para de se alimentar, alimentos sólidos, suspende a dieta, e aí o tratamento ele vai ser feito com óleo mineral. Esse óleo mineral pode ser usado em conjunto com um antiparasitário chamado piperazina. Tá? Sei que é algo um pouco específico demais, mas é o seguinte. O albendazol causa a morte rígida do parasita. Então, o albendazol, quando ele mata o ascaris, ele faz com que esse ascaris fique rígido. A musculatura dele fica rígida. Ok? Caso você tenha poucos parasitas no seu intestino, isso não faz a menor diferença. Porque esse parasita rígido, morto, vai ser eliminado nas fezes. Entretanto, se você tem um caso de obstrução intestinal, esses ascaris estão assim, ó, todos abraçados um no outro. Se você usar o albendazol, nesse caso que tem obstrução intestinal, esses parasitas que estão todos entrelaçados vão morrer e vão ficar rígidos. E aí o seu corpo não vai conseguir eliminar o parasita. Por isso que a gente vai usar a piperazina. O que a piperazina faz? Ela causa a morte flácida do parasita. O ascaris fica molenga. O tônus muscular dele encerra. Ele perde o tônus muscular, ele fica mole. Então fica mais fácil de o óleo mineral, junto com antiespasmódicos, né, por causa da dor, causarem a expulsão desse parasita. Ok? Então, cuidado, hein? Em caso de suspeita de obstrução intestinal por ascaris, pelo amor de Deus, não vai me dar o albendazol para a pessoa, hein? Não me dá o albendazol para a pessoa. Júlia, o mebendazol, ele também pode causar rigidez, mas a rigidez causada pelo mebendazol é menor. Por isso que, como alternativa, a gente pode sim usar o mebendazol. Tá? Pode sim usar o mebendazol. Mas o ideal é o tratamento com óleo mineral, com ou sem piperazina. Tá? Aí vocês podem até depois encher o saco da professora Glória Maria, que ela vai mostrar. Hoje em dia é difícil a gente fazer tratamento para obstrução, pela melhoria da qualidade de vida, etc. É difícil a gente fazer tratamento para obstrução. Mas aí, conversem com ela vai falar. Era muito comum você receber criança com suspeita de obstrução intestinal, 2, 3 dias sem defecar. Vai lá, dá óleo mineral, deixa a criança lá sentada um tempinho, dá umas 3 ou 4 horas, a criança começa a colocar os vermes tudo para fora. Tá? Porque o óleo
faz com que o verme deslize lá dentro. E aí a criança defeca os vermes, vida que segue. Aí você dá um albendazolzinho, depois que ela defecou. Rebeca, a gente não usa a piperazina como primeira escolha por duas questões, custo e disponibilidade. Tá? Custo e disponibilidade. É mais fácil você ter acesso ao albendazol. Tá? É só uma limitação do uso do albendazol. Beleza? Então, suspeita de obstrução, óleo. Dá óleo para criança, se estiver disponível, piperazina. Manda ver. Ok? Toxocaríase. Toxocara. Eu sei que eu vou falar, eu sei que está gravado, o parasitologista vai me matar, mas eu vou falar de qualquer jeito. Toxocara é a lombriga do cachorro. Então, o Toxocara canis, esse parasita, faz exatamente o mesmo ciclo que ele faz em humanos, ele faz em cães, ele faz em cachorro. Então, o cachorro come as fezes de outro cachorro, ele faz o ciclo dentro do cão, vira adulto, vai para o intestino do cachorro, deposita os ovos. Humanos que ingerem ovos de Toxocara canis, que estavam nas fezes de cães, humanos que comem, que ingerem ovos de Toxocara que estavam nas fezes de cães e gatos também, né, que aí é o Toxocara felis, a pessoa vai contrair larva migrans visceral, também chamada de toxocaríase. Só que olha só, esse cara, o Toxocara, ele tem como hospedeiro definitivo, né, na verdade como hospedeiro, o cão, o cachorro. Nós somos hospedeiros incompletos. Então, olha só, Toxocara não vira adulto em humano. Não vira adulto em humano. O Toxocara vai entrar em nós. Não está aqui. Achei que eu tinha colocado o ciclo. Já coloco. O Toxocara vai entrar, você vai ingerir ele, certo? Você vai ingerir o Toxocara. Ele vai eclodir no intestino delgado, vai invadir a sua corrente sanguínea. Só que ele não termina o ciclo em humanos. Esse Toxocara começa a diferentes tecidos. Não só o pulmão, mas eles também migram para o fígado, para o coração, para o sistema nervoso central, para os olhos. Então, o Toxocara, quando você... Então, imagina a criança. A criança tem contato com o cachorro, né? A criança adora cachorro. A criança brinca no parquinho onde cão de rua defeca. A criança vai lá na areia. Desculpa, vou falar mais devagar. Então, criança vai no parquinho, brinca na areia onde há fezes de cachorro. Aí a criança tá travando muito. Vocês conseguem me ouvir ou tá travando muito? Tá. Então vou repetir. Você ingere o ovo de Toxocara, ele invade o intestino delgado, cai na corrente sanguínea e a larva do Toxocara não migra apenas para o pulmão. Ele também migra para fígado, coração, sistema nervoso central, para os olhos. Toxocaríase é uma doença que pode complicar especialmente em crianças. Especialmente em crianças. E é uma doença de difícil diagnóstico. É uma doença de difícil diagnóstico.
Porque a única forma de você diagnosticar de maneira precisa a toxocaríase é por biópsia. Só que como você vai fazer a biópsia se você não sabe onde fazer a biópsia? Você teria que fazer vários cortes para encontrar o tóxico. Não dá para eu achar os ovos nas fezes. Então, o diagnóstico de toxocaríase é difícil. Prestem atenção no que eu coloquei aqui em negrito e sublinhado. Eosinofilia, tá? Acima de 50%, ou seja, uma eosinofilia bastante intensa, é um achado importante da toxocaríase. Tanto na forma assintomática, quanto na forma clássica. Na forma clássica, sintomática da leishmaniose visceral, da toxocaríase visceral, larva migrans visceral, o que nós encontramos? Febre, hepatomegalia, sintomas respiratórios, a larva migra para o pulmão, causa síndrome de Loeffler, só que ela não termina o ciclo. Eosinofilia bastante intensa. Então, larva migrans visceral, repito de novo, larva migrans visceral não é a doença mais fácil do mundo de diagnosticar. Porque é uma doença que as crianças apresentam sintomas como febre, hepatomegalia, sintomas respiratórios. Não são sinais e sintomas que te indicam diretamente um caso de toxocaríase. Mas eu deixo a dica. Eosinofilia persistente, eosinofilia intensa, é um marcador muito importante para a toxocaríase. Muito importante mesmo. Tá? Então imagina a criancinha de 1 a 5 anos, seu filho, seu irmãozinho, brincando no parquinho onde tem fezes de cão de rua. Cão de rua tem toxocaríase na maioria das vezes. Libera as fezes do cão, né, com os ovos de toxocar. Aí o seu irmãozinho ou seu filho vão lá, metem a mão nas fezes do cachorro, que está lá há um tempo, colocam a mão na boca, contrai toxocara. É mais pelo comportamento, tá? É mais pelo comportamento, porque crianças se colocam em risco com maior frequência do que adultos. Adulto, mesmo quando entra em contato com a terra, tem a tendência a lavar a mão antes de botar a mão na boca, né? Criança não faz isso. Yasmin, eu que te pergunto, o que você acha? Eu que te pergunto. Você acha que toxocara é um geominto? É, perfeito. Toxocara é um geominto. Só que no caso... Perfeito, muito bom. Só que no caso do toxocara, ele só completa o ciclo dele no cachorro ou no gato, tá? Que é o Toxocara felis. Em humanos, o ciclo é incompleto. Muito bom. Então, a forma ocular é quando a larva migrans, ela vai para o olho, tá? Ela migra, obviamente, para o olho. Então, a gente vai observar granulomas comprometendo o olho. Usualmente, esse comprometimento ele é unilateral. Tá? Esse comprometimento ele é unilateral. Ele só afeta um dos olhos de cada vez.
Só para vocês terem uma ideia, a prevalência de anticorpos contra Toxocara canis varia de 2 a 80%, dependendo da população. Existem populações que 8 em cada 10 pessoas, em algum momento da vida delas, ingeriu ovo de Toxocara. Lívia, normalmente afeta só um de cada vez por conta da carga parasitária. Tá? Quando você ingere o Toxocara, a tendência é que você ingira de 10 a 15 ovos, em média. Tá? Então, por probabilidade, né, a tendência é que atinja apenas um dos olhos. Tá? Você teria que consumir uma quantidade muito maior de ovos para atingir os dois ao mesmo tempo. Tá? Aqui cortou sobre a prevalência. Tá? É só um dado interessante. Tá? Tem populações que 8 em cada 10 pessoas, em algum momento da vida delas, ingeriu ovo de Toxocara. Então é um problema extremamente persistente. Olha só. Lesões necrosadas no fígado do indivíduo. Prazer. Toxocaríase visceral. Olha aqui a toxocaríase ocular. O granuloma no exame de fundo de olho, a larva está aqui dentro, né? Então a larva estaria aqui dentro. Ocorre uma resposta inflamatória ao redor da larva, causando seu encapsulamento e dano ocular. Aqui um outro granuloma resultante da migração de larva de Toxocara para o olho. Tá? Então, larva migrans. O diagnóstico é difícil. Mas dou essa dica para vocês. Hipereosinofilia. Pode ser que isso ajude em algum momento da vida de vocês, principalmente para quem for para pediatria. Tá? Adultos costumam ser assintomáticos. Tá? Baixa carga associado a melhores hábitos de higiene. Tá? Em crianças, sintoma de comprometimento, sinal e sintoma de comprometimento do órgão associado à hipereosinofilia. Tem cachorro onde você mora? Tem. Esse cachorro faz uso de vermífugo? Não. Criança brinca onde cachorro de rua frequenta? Brinca. Toxocara. Pode investigar. Tem grande chance de ser um caso de toxocaríase. Professor, Oi? pergunta, você tá falando muito de cachorro. Quando eu tava estudando, tava falando que toxocaríase era mais de gato. Mais de gato? É É. porque o grupo mais prevalente é cão. Que tem maior número de animais infectados. Então tá. Tá? Mas é porque é o seguinte, Toxocara canis é de cão, Toxocara felis é de gato. Tá? É porque na questão que o professor mandou, tinha até essa questão da toxocaríase e tudo, de ser dos gatos, não dos cães. Só que ela tava falando de toxocara cat, eu acho. Ah, tá. Aí é o gato. É cat, né, felis? É cat. Ah, tá, tava errado. Tá. Então, aqui eu só coloquei o diagnóstico, tá, para vocês. No caso da larva migrans visceral, o diagnóstico é feito pela demonstração de larvas nos tecidos, muito embora essa técnica tenha baixa sensibilidade, né,
tem baixa sensibilidade pela dificuldade de identificar a região com a larva. Pesquisa de anticorpos é um indicador importante, né? A soropositividade é um indicador importante, muito embora a gente saiba que as populações, principalmente aqui no Brasil, têm soropositividade alta, né? Então, a sorologia é um indicador importante, principalmente na forma clássica da larva migrans visceral, tá? Principalmente na forma clássica da larva migrans visceral. E no caso da larva migrans ocular, né, o diagnóstico ele é feito ou pela detecção de anticorpos no humor aquoso, ou você também pode fazer a identificação da toxocaríase ocular pela clínica, tá? Pelas próprias características clínicas. Só queria chamar a atenção de uma coisa importante da larva migrans ocular, que é isso daqui, tá? A detecção de anticorpos no soro de pessoas com larva migrans ocular não é um indicador forte. Tá? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm larva migrans ocular podem apresentar negatividade sorológica. Tá? Pode apresentar negatividade sorológica. Ok? Então, é o seguinte, eu vou deixar para vocês... Então, eu deixo para vocês material extra também de toxocaríase, que eu acho que ajuda. Tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Eu tenho o PDF dele, eu vou mandar para vocês. Tá? Eu deixo lá na plataforma. Tá bom? Então, beleza? Lembra da eosinofilia. A eosinofilia é um marcador importante da toxocaríase. Beleza? Tratamento, tiabendazol é a droga de escolha. Evitamos usar o albendazol, porque o albendazol tem baixa distribuição tecidual. Entretanto, o albendazol tem uma boa aceitação. É uma droga que tem poucos efeitos colaterais, enquanto o tiabendazol tem efeitos colaterais mais intensos. Mas a gente usa o tiabendazol sempre que disponível / possível. Dietilcarbamazina é uma alternativa terapêutica. Tá? Caso o tiabendazol e o albendazol não tenham resposta adequada, você pode usar dietilcarbamazina, que é a mesma droga usada para o tratamento da filariose. E no caso da larva migrans ocular, o uso de corticosteroides, tá? Corticoides, para evitar, para diminuir, na verdade, a inflamação e evitar o dano tecidual. Corticosteroides também têm sido muito usados nos casos de larva migrans visceral que acomete o miocárdio, tá? O coração. Então, para diminuir a inflamação causada pelo organismo, a gente faz o uso do corticoide. Tá? Então, não se esqueçam disso, tá legal? Para o diagnóstico de larva migrans, hipereosinofilia, sorologia sugestiva, e eu sou uma besta porque eu não coloquei. IgE, tá? Aumento de IgE. Cadê? Eduarda, a dosagem de tiabendazol, tá? A dosagem que é indicada de tiabendazol é a mesma dosagem, se não me engano, do resto dos benzimidazólicos. É alguma coisa como 10, se não me engano, é 10 miligramas por quilo. Acho que é isso, 10 miligramas por quilo, no máximo de 500 miligramas. Se eu não tiver enganado, é isso. Ou era 10 ou era 20. Mas basicamente os benzimidazólicos são usados basicamente na mesma dosagem. Tá, que eu lembro. Eu procurei por isso há pouco tempo, por causa dessa aula, mas se não me engano era isso, era 10 miligramas por quilo do paciente. Tá bom?
Aguenta mais um pouco? Ancilostomídeos? Vamos lá, prometo que até as 4 a gente acaba. Ancilostomídeos. Ancilostomídeos são os agentes causadores de 2 doenças muito importantes. O famoso amarelão, que é a ancilostomíase, e a larva migrans tegumentar, também conhecida como bicho geográfico. Essas 2 doenças são causadas por ancilostomídeos. Beleza? Prazer, Ancilostoma duodenale, com seus 2 pares de dentes. Necator americanus, com suas 2 placas. São 2 espécies que infectam o intestino humano e causam essencialmente a mesma doença. Tá? Eles causam essencialmente a mesma doença. Posso pedir para vocês, anota aí, guarda, para aproveitar que está gravado, mas anota aí para mim, por favor, 4 pontos importantes da ancilostomíase que eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem. Tá? Nunca mais esquecessem. Primeiro ponto importante. Durante a fase aguda da doença, tá? Durante a fase aguda da doença, observamos lesões pruriginosas, uma dermatite pruriginosa em membros inferiores. Este parasita, a larva deste parasita, penetra pela pele. Acho que vocês já viram, ele penetra pelo tegumento. Então, essa dermatite é um marcador da fase aguda. Segundo marcador importante da fase aguda. Pneumonia eosinofílica. Faz sentido, né? Eosinofilia no sangue, tosse seca. Ok? Da fase crônica, eu queria que vocês lembrassem 2 coisas também. Dor epigástrica, associada a vômitos, diarreia, disenteria, emagrecimento e melena, em casos graves. Melena, vocês sabem, né? Aquela diarreia que é composta, né? Aquelas fezes que são compostas basicamente de sangue pisado. Isso, fezes pretas pela presença de sangue pisado nas fezes, né? Sangue parcialmente dírido nas fezes. E segunda coisa, anemia, podendo variar de moderada, de leve, né? A intensa. Esses são os 4 marcadores clínicos da ancilostomíase. Os 2 primeiros da fase aguda e os 2 últimos da fase crônica. Dermatite pruriginosa e pneumonia na fase aguda, dor epigástrica associada a vômitos, diarreia, disenteria, emagrecimento e melena em casos graves na fase crônica, e anemia, que pode variar de leve a intensa, na fase crônica. Posso perguntar isso para vocês? Eles vão perguntar isso para vocês em drama, mas posso também perguntar isso? Beleza. Então, ancilostoma é um verme pequeno, tá? Um verme de pequenas dimensões,
O adulto, ele tem entre 8, a fêmea, né, tem entre 8 a 11 milímetros de comprimento, o macho é um pouquinho menor, tá? O macho ele tem até 8 milímetros. O necator, ele é um pouco menor do que o ancilostoma, ele vai de 5 a 9 milímetros. Então, vocês estão vendo? Esses caras, eles são bem pequenininhos, são vermes bem pequenos. Então, eles não têm o risco de causar obstrução intestinal. O problema do ancilostoma e o problema do necator é que esses parasitas são histiofágicos e hematofágicos. Eles se alimentam do tecido que reveste o intestino e se alimentam de sangue. Ao danificar a mucosa intestinal para acessar... Repito. Eles são organismos histiofágicos e hematofágicos. Eles se alimentam da mucosa que reveste o intestino. Então, eles comem literalmente a mucosa que reveste o intestino, acessa a corrente sanguínea e começa a se alimentar de sangue. E aí que vai surgir o problema desses parasitas. O fato deles causarem essas lesões na mucosa vão levar a inflamações, úlceras na mucosa. Essas úlceras, essas lesões na mucosa, podem ser porta de entrada de bactérias e causam uma depressão de sangue constante, pequena, mas constante. Então, é um parasita que se instala na mucosa, inflama a mucosa intestinal, dificulta a absorção de alimentos, causa úlceras, pequenas hemorragias de longo prazo, levando à anemia. Por isso que essa doença é popularmente conhecida como amarelão, que eu tenho a perda progressiva de sangue, a perda progressiva de ferro ao longo de meses, se não for tratado. Como é o ciclo de vida desse parasita? Então, olha só. Esse organismo também é um gel-euminto. Então, ele é liberado nas fezes de humanos. Esse ovo nas fezes, tá? Ele demora algum tempo, cerca de uma semana, para se transformar em uma larva rabitiforme, que eclode, que sai do ovo e permanece na terra, no solo. Em mais cerca de uma semana, tá? Até 5 dias, essa larva rabitiforme sofre 2 mudas e se transforma numa larva filariforme. Essa larva filariforme, larva em estágio L3, que está solta no solo, penetra a pele nua. Penetra o tegumento do solo, da sola dos pés, das pernas, nádegas, braço. Então, a forma infectiva é a larva L3, que penetra o tegumento. Adivinha o que essa larva faz uma vez que ela penetra o tegumento? Cai na corrente sanguínea, é levada para o pulmão. No pulmão ela faz 2 mudas, vira um jovem adulto, vai para o alvéolo, sobe pela laringe, cai na faringe, é deglutida e finalmente se instala no intestino delgado. Ascaris faz ciclo pulmonar? Sim. Causa síndrome de Loeffler? Sim. Ancilostoma duodenale e Necator americanus, os 2 agentes causadores da
ancilostomíase fazem ciclo pulmonar? Sim. Vão causar síndrome de Loeffler? Sim. Intestino delgado, tá, Natália? Intestino delgado. Dica que eu dou para vocês. A Natália até fez uma pergunta importante, que é o seguinte. Guarda um ponto. Ameba. Tá? Ameba e ameba, tricuris e ameba, tricuris e trichinella são do intestino grosso, tá? Os outros, intestino delgado. Acho que é mais fácil de lembrar pela exceção. Então, são organismos monoxênicos. Oi. A Necatus americanas é a que vai pelo cutâneo, né? Aí você falou que ela Os dois. O ancilostoma duodenale e o Necator americanos, os dois penetram pela pele. Ah, tá. Tá bom? É porque eu achava que a ancilostoma duodenale ela podia ser ingerida também. Não. Os dois, eles podem invadir a mucosa da boca, se você entrar em contato com eles, levar a mão à boca. Tá? Mas os dois são pela pele. Então, Rebeca, seguinte, a larva filaroide L3 penetra pela pele, pelo tegumento, tá? Cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão. Do pulmão, ele faz o ciclo pulmonar, que a gente já viu, faringe, é deglutido e se instala, né? Os adultos se instalam no intestino delgado. Tá bom? Então, eles são monoxênicos, ou seja, eles só infectam humanos, são transmitidos das fezes de humanos para humanos, são jaumintos. Esquece esse hífen, pelo amor de Deus, esse hífen já desapareceu. Então, a larva ela pode permanecer infectante por semanas no solo, tá? Até 2 meses para ele terminar o seu processo. 2 meses ele pode permanecer viável no solo. Então, se uma pessoa defecou, essa larva pode permanecer durante muito tempo invadindo outras pessoas. E, só para vocês saberem, né, o período pré-patente desse organismo é um pouco mais curto, né, que o do Ascaris. Ele varia de 6 a 7 semanas. E o período de incubação, né, entre você ingerir e começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas, é um pouco mais curto, de 30 a 45 dias. Né? Porque esse organismo vai começar a destruir a mucosa intestinal, vai causar pequenas úlceras intestinais, e isso vai agravando o quadro do indivíduo. Né? Então, ele invade a mucosa, mastiga a mucosa, se alimenta do sangue, aí ele se solta, escolhe outro ponto, mastiga, se alimenta do sangue, e ele vai fazendo isso dentro do intestino o tempo todo. Tá? Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Dermatite pruriginosa no sítio de infecção é um marcador importante da fase aguda. E ao passar pelo pulmão, ele causa lesões, né, que vão ser descritas como a síndrome de Loeffler, a pneumonia eosinofílica. Né? Então, por favor, não esqueçam desses 2 pontos da fase aguda. Tá? Dermatite pruriginosa e síndrome de Loeffler, pneumonia eosinofílica. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês esse pequeno quadrinho, que é do Rei, é sobre a proposta de infecção oral e de infecção cutânea. Tá? Aqui a infecção cutânea que a gente sabe que acontece, infecção oral é uma infecção proposta, em que você ingere a larva
entra pela mucosa entérica, né? Aí a gente não tem certeza de onde acontece essa adesão, né, da mucosa entérica. Pode permanecer próximo da boca, esôfago, intestino, onde ele faz as mudas e se transforma em adulto no intestino delgado. Tá? Essa daqui é uma rota proposta para Ancylostoma e Paranecator. Tá? Aqui eu já falei. Então, parasita estiofágico e hematofágico vai causar lesões no intestino, perda de sangue, inflamação intestinal. Essa inflamação, ela inevitavelmente vai evoluir para uma síndrome de má absorção. Né? Esse indivíduo não vai conseguir absorver os nutrientes de maneira adequada. Prazer. Amarelão. Né? Então, lembra disso daqui. Úlceras, hemorragias, sem o controle desse parasita, eventualmente, esse indivíduo pode desenvolver um quadro de anemia microcítica hipocrômica. Se você conhece anemia microcítica hipocrômica, é característica da anemia ferropriva, anemia por falta de ferro. Hipoproteinemia pode se instalar, diminuição da produção de proteínas do sangue. E esse quadro, né, anemia e hipoproteinemia, é conhecido como amarelão, né, o nome popular da doença. Já falei, né? Anemia associada principalmente à diminuição da oferta de ferro na dieta, populações pobres, populações marginalizadas, têm um risco maior de desenvolver anemia pela presença do amarelão, né? Pela presença do ancilostoma. Aqui eu só coloquei uma foto para vocês do que é uma anemia microcítica hipocrômica. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, as hemácias elas estão mais claras do que o normal. Né? Parece que elas estão vazadas. Bem característico de anemia ferropriva, tá? Que é causada pela depleção constante de sangue no intestino nesses indivíduos, pela lesão do ancilostoma. Não é uma doença de notificação compulsória, então temos muita dificuldade em acompanhar esses casos, mas a gente estima, né, que 2 a 5% das pessoas em populações urbanas e 15% das populações rurais nesse momento, tenham infecção por ancilostomídeos. E como é feita a identificação? O diagnóstico é feito igual o Ascaris, né? Exame parasitológico de fezes com a identificação dos ovos. Tá? Com a identificação dos ovos nas fezes. Aproveito, né, coloco aqui também hemograma com anemia microcítica hipocrômica e eosinofilia, que é também um indicativo da infecção por ancilostomídeos. Como que é o ovo de ancilostoma? Prazer. Ovo de Necator e ovo de ancilostoma são idênticos. Membrana birrefringente, halo, que é esse espaço claro, e dentro do halo nós observamos células em divisão, os blastômeros do embrião de Ascaris. Então esse é um ovo fecundado que aparece nas fezes e nós podemos facilmente identificá-lo como ovo de ancilostomídeos. Aqui uma outra imagem, membrana birrefringente, halo e aqui dentro os blastômeros. Isso é um ovo clássico
de ancilostomídeos. Tratamento está aqui. Albendazol, mebendazol. Palmoato de pirantel também pode ser usado, tá, para o tratamento. E recomenda-se a reposição com sulfato ferroso em caso de anemia. Seguinte. Ancilostomíase. Dúvidas? Questões, problemas, coisas que vocês observaram em outro lugar? Algo que o professor perguntou e vocês precisam saber? Então, fator de risco para ascaridíase, para a lombriga. Ingestão de solo contaminado. Ingestão de vegetais provenientes de solo contaminado. Ascaris. Ancilostoma. O fator de risco é entrar em contato com a pele nua com o solo contaminado. Tá? Forma de infecção diferente. Para a gente não perder a toada, antes de eu entrar no Tricuris, é Tricuris, né? Que foi o último. Espera aí. Opa, eu acabei saindo sem querer. É Tricuris, né? Que vocês precisam. São esses caras e Tricuris. Tricuríase. Toxocaríase. Não. Coloca para alguém depois, coloca aí para mim no chat de novo, por favor, quais são as espécies. O problema foram 5. Amebíase, giardíase, Toxocaríase ancilostomíase, ai meu Deus, calma. e ascaridíase. Toxocaríase e ascaridíase, isso, eram 5. Então, ancilostomíase. Ele também cobrou em... Ai, meu Deus. Enterobíase. Não. Estrongiloide. Estrongiloides? Beleza. Dá tempo da gente chegar no estrongiloides. Larva migrans cutânea. Larva migrans cutânea é o famoso bicho geográfico. Mais uma vez. Larva migrans cutânea é causada por um ancilostomídeo. Turma 35, eu não entendi o que você ditou. Tá? Depois só me confirma. A larva migrans cutânea, o bicho geográfico, é causado por um parasita, adivinha, de cachorro, de cão. Ancilostoma brasiliense e Ancilostoma caninum. Então, Ancilostoma brasiliense e Ancilostoma caninum são parasitas que realizam o ciclo completo em cachorro. Em humanos, esses organismos fazem um ciclo incompleto. Então, eles invadem a nossa pele. Só que, uma vez que eles invadem a nossa pele, né, aqui o pé, uma vez que eles invadem a nossa pele, eles não conseguem entrar na corrente sanguínea. E aí eles ficam aqui na pele, tentando achar o caminho para entrar na corrente sanguínea, e fazem isso daqui, ó. Prazer. Bicho geográfico. Já tiveram isso? Já viram isso? Não é bonitinho? Lesões serpiginosas, né? O nome que a gente dá. Lesões serpiginosas. Parecem pequenas serpentes na pele. Tá? Parecem pequenas serpentes na pele. Então, a larva filaroide penetra a pele do cão e do gato, onde ele vai completar o ciclo. Em humanos, a larva filaroide penetra a pele, não consegue entrar na corrente sanguínea e fica aqui, ó, tentando achar o caminho. Então, isso que vocês estão vendo aqui em vermelho é o caminho que a larva literalmente cavou na derme, tentando encontrar o acesso para a corrente sanguínea. Isso coça? Pra caramba. É horrível. Tá?
São lesões papulosas, eritematosas, né, avermelhadas, levantadas, serpiginosas. E na extremidade do túnel a gente encontra a larva viva, né? Quando essa larva morre, o local onde a larva estava, ele vai se apresentar vesiculoso, cheio de líquido pela morte desse parasita, e aí é que coça mesmo. O problema é que esse indivíduo coçando a região machucada, onde a larva invadiu, ele pode acabar causando outras lesões que não vou me estender muito nesse cara, tá? Não vou me estender muito na larva migrans cutânea, mas prazer. Lesões serpiginosas da pele que coçam muito. Tratamento clássico, albendazol, mebendazol, ou pamoato de pirantel, tá? É uma doença autolimitada, uma infestação autolimitada. Yasmin, quando a pessoa coça, ela pode machucar a pele e criar uma porta de entrada para micro-organismos. Tá? Ele pode criar machucados que servem de porta de entrada. Tá? É uma lesão autolimitada, então se você não fizer nenhum tratamento, usualmente em 2 semanas as lesões desaparecem, tá? Então não é necessário tratamento na maioria das vezes, mas como ela é incômodo, o indivíduo pode se machucar, é interessante que você faça o uso do albendazol ou do mebendazol para eliminar o mais rápido possível essas larvas. Diga! Ivermectina também, verdade. Eu esqueci até de colocar aqui ivermectina, preciso atualizar. Ivermectina a gente usa bastante para larva migrans, para berne, para piolho, porque ivermectina é uma droga que a gente desenvolveu para o tratamento de filaríase, né, de filariose. E ivermectina tem uma distribuição tecidual boa em humanos. Caiu na prova ivermectina? Para o tratamento de quem? Exatamente de larva migrans cutânea? As Ah, tá. Ivermectina sobre o tratamento das diferentes parasitoses, é isso? Tá. Ivermectina a gente usa para ectoparasitas, para parasitas de superfície, parasitas de pele. A gente não usa a ivermectina, não é uma droga de escolha para o tratamento de parasitoses intestinais. Tá? Ivermectina a gente acaba usando para filariose e para ectoparasitas. Dá para usar sim ivermectina para larva migroscutânea. Bom você ter lembrado que eu vou até atualizar aqui. A gente usa sim. Ok? Então vocês me aguentam falar, dar uma introdução sobre estrongiloidíase? Peraí, então eu vou parar a gravação. Peraí, vou parar a gravação.